Olá, eu sou Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Nosso convidado de hoje tem a sua história familiar na área financeira, mas ele escolheu a medicina como profissão. Mas depois de muito tempo, ele divide o seu tempo entre a medicina e a área financeira. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo! Nosso convidado de hoje está prestes a completar 40 anos de medicina, mas hoje ele divide o seu tempo entre a nefrologia e também a Unicred Sul Catarinense. Nós estamos com o Dr. Luiz Miranda, que é o presidente da Unicred Sul Catarinense e é nefrologista em Criciúma. Seja bem-vindo, doutor Miranda. E aqui eu vou chamar de Miranda, porque eu não consigo chamar de doutor. Ainda bem. E nem vou dizer o nome inteiro, né? Porque é um nome comprido. Verdade. Qual é a história desse nome, Miranda? Doutor Luiz Alves? Luiz Vidal Alves de Miranda. Luiz de Miranda é o nome do meu pai. Vidal Alves é o nome do meu avô, pai da minha mãe. É o nome mesmo, não, não são os sobrenomes. Ele Luiz Vidal é nome. Exatamente. Luiz Vidal Alves de Miranda. Então foi uma junção do pai, da família do pai, com a família da mãe no Meu avô sobrenome. tinha uma personalidade muito bacana, muito bacana. Ele foi até prefeito de Orleans. Ah, é? Mas assim, aquele político antigo, assim, bem tudo certinho. Eu tenho de onde vem a família de vocês, Miranda? Da família do meu pai, a base é Itajaí. E a família do meu avô, a base é Orleans, Tubarão. Meu avô era, na época, chamava-se coletor. Não me lembro o que, tipo um inspetor hoje. Ele vivia morando em várias cidades, assim como meu pai, que era gerente de banco na época. Então, assim, a medicina não estava na raiz da família? Nós temos um tio, irmão da minha mãe, que é um médico, aquele nasceu para ser médico. Desde criança ele vivia dissecando sapo. Mais de 40 anos atrás, da onde que veio? Foi desse tio que veio a inspiração, a vontade do Miranda de fazer medicina? Não, na verdade, assim, foi meio aquelas consequências. Eu morava em Florianópolis já, eu era funcionário do Bradesco e encantado eu gostava muito de física e matemática. Vou fazer engenharia. Na metade do terceiro ano para engenharia, disse, não é esse lado. Aí voltei para me formei num curso na época chamado Artigo 99, que a gente ganhava... Que era isso? Era tipo assim, tu fazia todas as provas, se tu passasse, tu já tinha o terceiro grau pronto. Aí, para ganhar tempo para estudar para a faculdade, para o vestibular, eu parei de estudar, parei de trabalhar, fiz essas provas, passei em todas e aí me dediquei 6 meses para o vestibular, porque aí eu resolvi ser médico. E aí passou no vestibular para qual universidade? Na Federal Santa Catarina. É que o meu pai, na época, 5 filhos, não tinha condições nenhuma. Na verdade, não tinha quase nenhuma faculdade particular. Na época, a federal era o top, né? Para chegar na nefrologia, qual é o caminho? Porque a gente sabe que, dependendo da especialidade, são 1, 2 residências. Como é o caminho traçado até a nefrologia? São exatamente duas residências. Então, são 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica médica e 2 anos de residência em nefrologia. São 10 anos para sair um nefrologista. Como é a parte das especialidades? E por que a nefrologia? Oportunidade de vida. Aqui em São João Batista, na época, convidado por alguns colegas daqui para fazer a especialidade que estava faltando no hospital. E aí encaixou, gostei demais e tive muita sorte de encontrar lá em Porto Alegre, fiz a residência em Porto Alegre, com o Dr. Walter Duro, que é um dos melhores nefrologistas que eu conheço, Dr. Felipe, Dr. Domingos, assim, pessoal assim, do padrão fantástico. E aí trouxe muito do que eles me ensinaram. Como que era, 40 anos atrás, como que era a medicina em Criciúma? Pinta aí o cenário para a gente da medicina em Criciúma 40 anos atrás. Poucos médicos, muito paciente. Para ter uma ideia, na época, quando cheguei em São João Batista, era o nosso atual governador, o Eduardo Moreira, o Dalton Bortoluzzi, o Celso Menezes e eu entrei. Nós éramos em 4. Nós chegávamos a ter
prescrever 80 pacientes no final de semana. Isso no Hospital São João São Batista. João Batista. E aí já trabalhei. havia o São José. Não, São José, Que acho que antes, né? Uhum. E já tinha unidade de hemodiálise também lá. No São José. No São José. E aí eu montei no São João. Esse eu montei quer dizer que foi um investimento do próprio Dr. Miranda na unidade de de hemodiálise. Na época o investimento foi começou com São João Batista e com esses colegas que eram meus sócios, o Celso, o Dalta. E logo em seguida, né, era uma unidade muito pequena, então aí o Hospital São João soltou, largou a mão, eles também, aí eu adquiri a parte deles e fiquei sozinho. Depois convidei o pessoal para trabalhar comigo. Para que o nosso telespectador, né, entenda como que funciona um sistema de que tu fazes um investimento dentro de um hospital e aí o paciente sabe que é uma unidade independente, não há uma confusão de informação? Normalmente o paciente acha que é tudo do hospital. Mas assim, nós montamos a unidade, ela funciona sob a nossa administração, e nós pagamos uma espécie, como se fosse um aluguel para o hospital, porque nós usamos uma área grande lá, é uma área bastante avantajada. Então, é uma parceria, o hospital nos fornece ambiente, água, luz, e nós fornecemos o apoio aos pacientes, que o hospital, qualquer hospital, principalmente do nível do São João Batista, necessita uma unidade de hemodiálise. Porque hoje os pacientes com doença renal crônica estão aumentando muito. Está aumentando. Eu não digo uma epidemia, mas é algo que está aumentando bastante. O que tem provocado esse aumento, Miranda? Uma coisa muito interessante, a longevidade. Porque doença renal, ela em a maior parte das vezes, é progressiva. E todos nós, todos os seres humanos, nós perdemos em média, a partir da 4ª década da vida, em torno de 10% da função renal a cada década, 10% a cada década. Então, todos nós perdemos um pouquinho. Claro, vivemos perfeitamente bem. A natureza foi extremamente sábia. Deu 2 rins, mas nós vivemos perfeitamente bem com 1 rim. Então, e esse rim sustenta, digamos assim, sustenta perfeitamente o ser humano. Então, ao longo da vida, nós temos diabetes, hipertensão, que são doenças crônicas, e outras, até o uso de muitas medicações que são agressivas ao rim. Então o rim vai, digamos assim, deteriorando mais rápido. E o que nós tínhamos uma sobrevida de 50 anos, 40 anos atrás, hoje a nossa idade média é 80. Então nós estamos tendo tempo de ter certas outras doenças. Então aí, uma das causas disso é justamente a longevidade. Deixa assim que está bom. Ficar tanto tempo numa única especialidade, como que é o desenvolvimento disso? Não dá vontade de ir em busca de outras áreas, né? A medicina trouxe tantas novidades nos últimos anos. Como que é ficar se dedicando a uma área só? Eu tenho um pouco de sorte, porque eu fiz a primeira residência, foi de medicina interna, que é tipo um clínico de hospital. Então, abre as perspectivas assim, de outro atendimento. Agora, a nefrologia, ela é uma coisa extremamente interessante e muito evolutiva. Eu assino uma revista que é praticamente semanal e toda semana tem coisa nova. Ela é uma especialidade nova. Tem no Brasil 40 anos, 50 anos talvez, como especialidade. No Brasil todo, hoje, nós somos 1.500 ou 1.800 nefrologistas, ou 2 e pouco. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos é mais de 50 mil nefrologistas. Então, assim, é uma especialidade nova que está crescendo. Então, novidades tem todo dia. Então, ela supre essa necessidade. Mas, independente disso, a gente obrigatoriamente tem que se dedicar, ir atrás de outros centros para aprender, outros congressos fora do país, porque eles realmente têm muita coisa nova. Na busca de novos centros e novas informações, tem um período na sua vida profissional e até mesmo familiar que houve uma mudança, né? Houve uma mudança de país. Como é que foi isso, Miranda? Na época, eu falei, né? Nós éramos em 4. Então, trabalhava assim, das 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Eu me lembro que a minha decisão de sair do país aquela vez foi porque eu fiquei 3 dias sem ver meus filhos. Chegava, eles estavam dormindo, saía, eles estavam dormindo. Aí, por sorte, encontrei um colega
E eu inventei de aprender francês na época, não sei porquê. Isso era que ano? Pra isso gente? Era 91. 1991. Aí fui a Porto Alegre, assisti uma palestra de um francês, Dr. Tilman Druck, foi meu chefe lá em Paris depois, e perguntei para ele, assim, aquele francês extremamente arcaico. Aí ele disse, não, se tinha chance de eu fazer um estágio lá. Ele disse, não, tem, porque eu estava trabalhando demais e queria dar uma interrupção. E dentro da minha área, aí ele chegou assim, manda teu currículo, mandei meu currículo no dia seguinte já. E engraçado, o europeu é fantástico. Não deu um mês, na época não tinha nada, era carta. Não existia internet, não existia nada, era tudo carta. Um mês depois chegou a carta dele. Olha, o senhor foi aprovado, pode vir. Aí vendi casa da praia, vendi carro, peguei todas as economias e fui para a França morar 2 meses sozinho para aprender melhor o francês. E a Belle aqui mesmo, e os filhos aqui. Aí depois aluguei um apartamento em Paris para ficar lá perto do hospital Necker, que foi... Por que eu escolhi ele? Porque foi o hospital que fez o primeiro transplante renal e lá estava o Dr. Berger, que foi, no fim, acabou sendo meu chefe também, que tinha uma glomerulonefrite que eu gostava muito de estudar, que havia as coincidências, né? No fim, fui para lá, mas o motivo de ir para lá, além de, claro, de me aprimorar na nefro, foi para resgatar a família. Para trazer, porque chegar, como disse, né, 3 dias sem ver, aí eu disse, não, tá na hora de parar. Eu acho que eu estaria infartado hoje, ou talvez nem aqui, porque a gente trabalhava demais, né? Até hoje, a gente, quando conversa com o Dalton, Eduardo Celso, a gente dizia, pô, nós fomos uns heróis na época, por aguentar aquele tempo todo. Foi uma experiência, então, importante? Olhando hoje para trás, assim, foi um ano em Paris? Quase um ano. Foi quase um ano em Paris, um pouco sozinho, um pouco com a família, um pouco vivendo em família, um pouco aprendendo da profissão. O que tu extrai hoje, né? A gente está falando aqui com tantas pessoas que às vezes estão vivendo isso que tu viveste lá atrás, né? Essa sobrecarga de trabalho, não só na medicina, mas em inúmeras outras áreas, pensando num ano sabático. O que tu extraiu dessa experiência que tu poderia hoje sugerir para quem está passando por esse momento? Realmente foi uma experiência assim. Primeiro, resgatar a família, não tenha dúvida. Segundo, mudar um pouco as condições de trabalho, que a partir dali eu fiz como fazia, morava lá em Paris. 9 horas da manhã, nós entrávamos às 9 da manhã. Claro que aqui a gente começa mais cedo, mas às 9 da manhã entrava no hospital, 4 horas da tarde, até o meu chefe, até logo tchau, assumia o plantão e todo mundo ia embora. 4h15 eu estava em casa, pegava eles e ia passear. Então, trazia a família. Agora, o grande detalhe é tu ter uma mudança de conduta, talvez, no teu dia a dia, não como profissional, mas como digamos assim, como pai de família, como pessoal da sociedade, aproveitando mais o teu dia a dia. Eu aprendi muito com o europeu e até hoje, quando eu posso, eu tento fazer o meu contato com eles. A Madame Mercier, que foi a senhora que me acolheu quando eu fui morar no sul da França para aprender francês, já faleceu, mas me comuniquei com ela quase 10 anos. A senhora agora teria mais de 90 anos agora. Uma pessoa fantástica. Ela e o marido, o seu Mercier, inclusive traumatizado de guerra, ele foi torturado na época pelos nazistas. Então eles me contavam histórias. O ter tempo depois de escutar pessoas que a gente quase não tinha, porque era correria, isso eu aprendi. E dentro da minha especialidade, claro, foi um ano fantástico, né? E essa preparação para passar esse ano lá, porque por esse trabalho lá no hospital não eras remunerado. Não era remunerado, então precisava viver um ano sem salário e ainda pagar todas as despesas. E na época, mas era médico, né? Mas era um jovem e tinha uma família. Como que faz? Já falasse aqui um pouquinho, né? De que vendesse tudo, levasse todas as economias. Mas houve uma preparação, houve ao longo desse ano, teve algum outro episódio que envolvesse as finanças mesmo, que pudesse até trazer como dica para quem está se preparando para isso? Na verdade é isso mesmo. Eu me preparei bem um ano antes. Eu tive 91 e só fui em 92. Certo. Então assim, vendi uma casa da praia, lá no Rincão. Tinha um carro da Belle, vendi o carro, ficamos só com um na época, assim, porque a Belle trabalhava também, né? Ela já tinha uma atividade profissional muito grande. E os filhos nos acompanharam, e claro, as despesas. Mas assim,
foi um ano que eu me preparei financeiramente e, claro, lá eu vivi como estudante, né? Então, a economia era total, maçã dividida em 4. Então, assim, foi um ano diferente, valeu a pena, não tenha dúvida. Mas, assim, né, voltei depois, comecei a trabalhar e as coisas voltaram normal. Claro que voltando a ter um rendimento, mas a gente se adapta àquela redução digamos assim, do financeiro, mas a gente vai se adaptando e depois tu vai mudando ao longo tu vai aceitando. Mas não houve nada assim, nós não tivemos nenhum, o tempo todo lá nós não tivemos nenhum evento médico, nenhum evento acidente, nada, os filhos nos acompanharam numa boa, o Neto e a Isabelle, que estavam, o Neto era campeão do estado de tênis, ele jogava muita bola e aceitou ficar lá com a gente. Então, a Isabelle foi alfabetizada pela Bebel via correio. Ela tinha 5, 6 anos. Então, foi uma época que valeu no sentido pessoal, no sentido familiar. Financeiro, claro que não, porque fui tudo por minha conta, mas eu me preparei bem lá, até lá. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Miranda, que é nefrologista, está prestes a completar 40 anos de medicina, mas também tem uma experiência na área financeira. Ele é presidente da Unicred Sul Catarinense. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium. Afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores. Todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Miranda, que é nefrologista há quase 40 anos de profissão e também é presidente da Unicred Sul Catarinense. Dr. Miranda, a gente falou da clínica de nefrologia que o senhor tem instalada dentro do Hospital São João Batista em Criciúma, e agora nos últimos anos tem uma novidade, porque está praticamente em um processo de sucessão familiar, né? Vieram os filhos, como é que foi essa chegada dos filhos ao trabalho, a trabalhar junto com o senhor? O Neto, meu filho, aceitou não, decidiu fazer a mesma especialidade. Na época até fiquei assim, né? Achei que ele podia ser outro, mas ele resolveu e realmente para mim foi digamos assim, o que deu certo. Porque com a entrada dele na clínica, ele assumiu a clínica de hemodiálise e com isso me liberou tempo, que antes a gente ficava o dia inteiro lá, né? E ele agora com ele assumindo a hemodiálise, me dando tempo, então eu consegui me dedicar muito mais à cooperativa. E a Isabelle, que é psicóloga, mas trabalha com administração. E ela já está se treinando, já está praticamente fazendo a parte administrativa da clínica. Então, estou ficando bem está mais light, porém achou uma outra atividade. O senhor está há 4 anos como presidente, foi reeleito recentemente. Eu estou na cooperativa, eu não fui um fundador, porque o dia da data da assinatura eu estava de plantão na UTI do São João Batista, e aí não podia, mas desde o início eu estou na cooperativa. Fui conselheiro fiscal, fui coordenador do conselho fiscal, conselho de administração, diretor financeiro, diretor administrativo, vice-presidente e agora presidente, e fui reeleito agora em abril para mais 4 anos. Que pelo nosso estatuto aí deu para a bola, os 4 anos últimos, que nós não podemos repetir função mais do que uma vez só, o que eu acho corretíssimo, que é a renovação da cooperativa. E o apoio do Neto e da Isabelle, eu tenho realmente um tempo para me dedicar, porque a cooperativa está cada vez exigindo muito, está exigindo mais tempo, digamos assim, dos presidentes e vice-presidentes, porque ela cresceu muito, né? Cresceu de 29 médicos para 12 mil pessoas, de 16 mil reais na época para quase 1 bilhão agora. O ano que vem nós vamos chegar a 1 bilhão de reais de ativos. Então realmente é uma responsabilidade muito grande, exige que tu fique bem atento. Pois é, qual é essa responsabilidade? Claro, a gente sabe, tá trabalhando, tá administrando o dinheiro dos outros, isso é uma responsabilidade. Mas para fazer isso, o que acarreta, o
O que o Banco Central exige? Que tipo de preparação vocês tiveram e continuam tendo para ocupar essas funções? Isso é porque o Banco Central é extremamente controlador. O que é ótimo, excelente. Nós mexemos com a economia da população. Então, são 12 mil pessoas que investem ali dentro todas as suas economias. Então, olha a responsabilidade. Então, o Banco Central toma um controle muito grande, exige muito preparo dos dirigentes e dos conselheiros. Desde o início, nós fazíamos cursos praticamente sexta sim, sexta não. Cursos direcionados a cooperativismo. Em 2007, eu fiz um MBA de cooperativismo de crédito durante 2 anos e 7 meses. Todo ano, nós fazemos, no mínimo, em torno de 6 a 7 cursos longos, tipo, pelo menos um com mais de 5 dias, e os outros de sexta o dia inteiro e sábado ainda, para estar preparado. Os nossos conselheiros têm que ter um conhecimento prévio e nós temos que fazer cursos para eles serem conselheiros, não é nem assumir um cargo diretivo, né? O Conselho Fiscal é exigência, então as exigências para hoje uma cooperativa de crédito, seja qual for, imagina uma que tem, hoje atualmente são 850 milhões de ativos, imagina o quanto o Banco Central nos atinge, nos observa. E nós, claro, ainda somos a primeira do país, né? Então, imagina, hoje nós já estamos quase há 1 ano como primeira do ranking nacional. Aqui, do Sistema Unicred. Do Sistema Unicred, claro. Que são 3, basicamente, os fortes no Brasil. Unicred, Sicredi e Sicob. Então, esses 3 hoje movimentam em torno de 300 bilhões de reais. A soma dos 3, 300 bilhões. E mesmo assim são só 6,5% digamos assim, do lado financeiro do país. Então a cooperativa tem muito campo para crescer. Quer dizer que ao longo desses últimos anos, desses últimos 24 anos, o Dr. Miranda teve que fazer uma formação na nefrologia, continuar se aperfeiçoando na nefrologia, mas fazendo uma nova formação na área financeira. Exatamente. Como concilia isso? São 2 conhecimentos assim completamente opostos. Eu tenho um pouquinho de sorte, porque a minha família toda veio do sistema financeiro. Meu pai foi gerente de banco mais de 30 anos. Os irmãos da minha mãe, gerentes do Banco do Brasil também, o tempo inteiro. Eu trabalhei em banco, dos meus 13 até os meus 19 anos, quando entrei na faculdade, 20 anos quando entrei na faculdade, eu fui funcionário do Banco Inco e do Bradesco, lá em Florianópolis. Então, assim, eu já tinha na minha cabeça. Um detalhe que também, isso também diferencia um pouco, é que nós na faculdade, e isso eu já até uma vez eu conversei com o reitor anterior, o Gildo, precisamos fazer educação financeira dos nossos estudantes, dos nossos quase formandos. Eu acho que isso é uma coisa para o futuro que vai ser investimento. Esse preparo e esse tempo, tu vai, claro, se adaptando. Eu tive muito apoio de um colega, que é o Rômulo, que trabalhou comigo um tempo, na Unicred, o Rosenir, o Márcio Zacaron, o Ricardo Martins me apoiaram muito no início também para ir lentamente chegando ao ponto que nós estamos hoje. Mas são duas visões bem diferentes. É como se tu acorda médico, aí às 11 horas eu desligo a medicina e às 1h30 eu volto a ser médico, mais ou menos assim. E como hoje concilia tempo entre as 2 atividades? Claro, apesar de estar no consultório, está sempre sendo cobrado na Unicred, né? Tem alguns, digamos assim, necessidades de tirar dúvidas ou de conversa e tal. Mas eu consigo conciliar o tempo do consultório, que é o maior tempo do dia, com um período de dedicação exclusiva à Unicred, exclusiva, porque ali aí eu saio completamente da área da medicina. E depois volta ao consultório, mas assim, a Unicred, a cooperativa, ela está sempre tomando algumas decisões, e algumas decisões têm que passar pela presidência. Então, tu está sempre envolvido. Ontem à noite nós tivemos uma reunião com o pessoal da Unimed aqui, começou às 6h30 e chega em casa às 10h, né? Mas dedicado à Unicred. Por quê? Tem que visualizar o futuro da Unicred. Tudo isso é dedicado a criar uma cooperativa perene, futuro. Semana passada eu estive na Sicredi
pioneira, Nova Petrópolis, tem 115 anos. Então eu fui lá para aprender por que eles têm 115 anos e estão tão bem. Estava falando antes, né, das 3 principais cooperativas, que é Sicoob, Sicredi e Unicred no país. E o cooperativismo, ele tem isso, né? Essa troca entre as próprias cooperativas. Como é que funciona isso? Como é que vocês enxergam o cooperativismo? Não é uma concorrência entre nós, né? Entre os 3 grupos, né? Um dos princípios do cooperativismo de crédito é justamente a intercooperação. É princípio. Então, e todas seguem muito bem isso. É um dos princípios básicos desde 200 anos atrás, quando foi criada a cooperativa de crédito. Existe assim não é tanto que nós usamos, por exemplo, serviços do Bancob, que é do Sicoob. O Sicredi nós tivemos lá agora e eles querem, digamos assim, estão tendo planos que envolvem conhecimento das 3, porque eles têm muita experiência e uma eficiência boa. Nós temos pouca experiência e uma eficiência fantástica, tanto que eles nos visualizam isso. Eles querem aprender com a gente e nós queremos aprender com eles. O futuro, na Alemanha, hoje, todos se juntaram num banco, todas as cooperativas, mantendo a sua singularidade, mas sob um guarda-chuva. Eu acho que o Brasil no futuro vai ser esse. Os 3 vão se reunir, as 3, mas mantendo os seus princípios, os seus focos. O Sicoob, por exemplo, tem um foco mais rural. O Sicredi é mais o varejo, assim, grande, é imenso o Sicredi. E a Unicred tem um foco na saúde. Nós somos livre admissão, mas a saúde está muito direcionada, é o nosso DNA, nós começamos ali, né? O Apobank, que é lá no Apobank, é uma cooperativa de crédito na Alemanha, só a área da saúde. E é o maior banco da Alemanha. Só o sistema de saúde. Nós estamos falando de um futuro mais à frente, né? Mais à frente de ter todos embaixo desse guarda-chuva. Para um futuro mais próximo, ou para os próximos 4 anos em que o Dr. Miranda vai estar à frente da Unicred Sul Catarinense, o que imagina que vai acontecer com a própria cooperativa, o quanto que ela vai crescer? Falou no DNA da saúde, né? Resgata, abriu para livre admissão, começou com a saúde, foi para livre admissão, está resgatando esse DNA da saúde. O que visualiza para a Unicred Sul Catarinense? A Sul Catarinense, digamos assim, essa visualização na saúde, nós já temos há bastante tempo. Para ter uma ideia, a Sul Catarinense, a Sul, que é de Mituba até Pastor, nós temos quase 80% dos médicos cooperados. Hoje no estado está na faixa de 40%, só para ter a diferença que existe. Então nós já estamos, por isso que nós estamos avançando. Agora, o que eu vejo aqui na Sul, que eu acho que é fundamental, claro, continuar esse crescimento, continuar direcionado. Nós temos planos, o nosso planejamento estratégico vai até 2020, mas assim, eu acho que nós precisamos educar o conhecimento da população, o que é cooperativa. Criar força no nome cooperativismo, criar força no nome Unicred, mas educar. Eu vi uma frase fantástica do presidente lá da Sicredi pioneira agora, nessa sexta-feira, tivemos esse curso com ele lá. Um jovem, 38 anos, mas com uma cabeça fantástica direcionada, empresário, mas que a vida dele é a cooperativa Nova Petrópolis, que é a primeira da América Latina. O que é o pior inimigo do cooperativismo de crédito? O desconhecimento do que é cooperativismo. Não é Sicredi, Sicoob ou outros bancos, não. É as pessoas saber que o cooperativismo é o futuro, na verdade, em termos de digamos assim, não digo de sistema financeiro, mas um futuro mais justo, mais correto, porque tudo é dividido, não se visa lucro para uma empresa, se visa lucro para o cooperado. Então, é pensar, como um dos princípios, que a pessoa é o nosso foco, a pessoa, o nosso cooperado. Então, esse desconhecimento da população, nós queremos educar eles para eles entenderem o cooperativismo é o futuro. Eu acho que é. E vai ser. Hoje nós estamos com 6%, na Alemanha é 37%. Nosso foco é chegar lá, chegar perto disso. Miranda, muito obrigada pela tua
entrevista. Nós conversamos hoje com o Dr. Miranda, que é nefrologista, é o presidente da Unicred Sul-Catarinense. Muito obrigada por ter aberto um tempo na tua agenda para nos receber e vir aqui conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Eu acho que divulgar o que a gente acredita, eu acho que é importante. E esse que está se fazendo, eu acho que é fantástico. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais um Andressa Fabris Conta, hoje contando a história do Dr. Miranda. Na próxima semana a gente volta com uma nova entrevista. Até lá!